Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a participação da minha cunhada Raíza, ela que é a mãe da Marina, que eu sempre mostro aqui. E gente, hoje eu vim falar um pouco sobre côncavo, como achar o côncavo, onde marcar, como esfumar e tal. E eu escolhi fazer na Raíza, usar ela como modelo, porque o meu côncavo, ele é definido. Então não ia ter muita diferença eu fazer em mim. Então eu convidei ela porque a Raíza não tem o côncavo aparente, a pálpebra dela é mais inteira, né? Bem retinho. E você já teve dificuldade, assim, né, de esfumar o Muita côncavo? dificuldade. Eu nem gostava de me maquiar, porque eu achava que ficava muito assim, diferente das pessoas. sim. Eu não conseguia direito. E eu acho que essas dicas vão ajudar muito você que tem a pálpebra mais gordinha, que não consegue marcar o côncavo direito. Às vezes a gente sobe demais achando que é muito lá em cima, né? Exatamente. Quando você abre o olho, tá lá em cima, quase na sobrancelha. Estranho, Porque você não tem muita noção de onde é, né, o côncavo. Onde é o côncavo? Cadê o meu côncavo? Então, vou mostrar pra vocês algumas dicas hoje. Então, gente, como dá pra vocês verem, ó, quando a Raiz abre o olho, acaba tampando um pouco a pálpebra dela. Ela tem muito espaço, ó, do globo ocular, fecha o olho, Raiz, pra sobrancelha, né? E o côncavo não é tão definido. Vou mostrar pra vocês algumas sombras que eu gosto muito de marcar o côncavo. Primeiro é essa daqui da paletinha da Miss Rose, número 3, de cores opacas. Essa daqui, ó, que tá até ó, no fundinho, ela é um marrom quente. Eu amo essa sombra, dá pra perceber, né? E esse marronzinho também, que é a Toffee Candy, da paleta Color Me, da Contém 1 grama. Amo essa sombra pra marcar o côncavo também. Esse pincel aqui é o número 15 da Vult. Ele é muito gordo. Então, pra ela, no caso, que não tem essa região tão marcada, eu não acho muito legal esse tipo de pincel, porque ele vai fazer muita bagunça na sua sombra. Um que eu gosto é o Eco 15, esse aqui da Macrylan. Olha a diferença de tamanho deles. Vai facilitar muito mais pra você que tem a pálpebra gordinha. Esse muito fofão vai te atrapalhar. Esse daqui é o E35 da Sigma, que eu amo também. Olha a diferença deles dois. Eles são parecidos, mas o E35, ele é muito menor. Eu adoro esse pincel pra marcar côncavo quando a pessoa não tem o côncavo tão evidente. Tem o número 6 também, que ele é próprio pro côncavo da Vult. Esse aqui é ótimo, ó. Ele vai dar uma precisão super grande aqui na região do côncavo. Então vamos lá, onde é o côncavo da Raíza, no caso, né? Quando você for procurar, vai na frente do espelho, fecha o olho, fica com o outro olho aberto, levanta a sua sobrancelha aqui. Automaticamente, você vai ver essa linha aqui, que vai subindo, ó, tá vendo? É nessa linha aqui que você vai marcar e vai começar a esfumar a sua sombra. Com o pincel Eco 15 da Macrylan, vou pegar a sombra Toffee Candy da Contém. E aí, eu começo a esfumar bem aqui nessa região. Eu esqueci de pedir pra ela abrir o olho antes, mas o legal com o olho aberto, gente, é que você já vai ver na real como vai ficar. Aqui eu ainda subi um pouquinho demais, ela pode subir um pouquinho menos, ainda mais pro dia a dia. Não é legal subir tanto com essa sombra marrom. Pode ficar um ar de maquiagem muito mais pesado do que ela quer. Se ela quiser uma coisa pra noite, aí ela sobe mais. Mas aqui, ó, ainda tá ficando o espaço da sobrancelha, pra vir aquela sombra iluminadora, que é o que a gente geralmente faz. E aí você vai esfumando. Como a Raíza, quando abre, muitas vezes pode ser que esconda um pouco aqui essa sombra, né, do côncavo. É legal você, além da linha imaginária que eu falei pra vocês, subir levemente um pouquinho acima da linha. Porque o côncavo, ele não é só nessa linha que vai afundar. Você pode subir levemente. Eu amo esse pincel aqui, ó, porque olha a diferença dele pra esse. Vou colocar esse aqui no côncavo dela, ó. Tá vendo como é grande demais? Ó, é enorme. Se ela tivesse pego com esse pincel, a sombra dela ia tá vindo até aqui, ó, na sobrancelha. Esse aqui também é o B905 da Macrylan. Ele é menorzinho, então dá muito certo também pra você que tem a pálpebra gordinha e não tem o côncavo marcado. Ó como ele fica melhor, ele encaixa super bem. Vou até dar uma esfumadinha com ele também. Se você ainda erra muito o côncavo, faz um tracinho antes com o pincel chanfrado. Vou fazer isso agora. Bem aqui onde a linha se forma, a linha do ossinho, você vem e faz uma linha, ó, um risco. E aí daí você começa a esfumar. Só que esse jeito eu acho legal pra quem tá começando e tal, porque ele é mais complicado de você esfumar e retirar, né, esse traço que fica. E pronto, gente, marquei o côncavo aqui, ó, mesmo sem ela ter muito, e criei mais um côncavo aqui desse lado também, daquele outro jeito que eu falei pra vocês, fazendo o traço antes com a sombra um pouquinho escura. Tem gente que faz até com sombra preta, mas com sombra preta é pior ainda. Claro que não é ruim se você for fazer um olhão, mas se você não for fazer um olho pretão, usa a sombra mais clara que você tiver, desses tons de marrom. Vou pegar essa sombra clara aqui da paleta da Miss Rose também, só dar uma iluminada aqui pra vocês verem até onde foi o limite, né, do côncavo dela.
E pronto, gente, tá vendo? Ficou o espaço pra colocar a sombra iluminadora e o côncavo aqui tá marcado dela. Claro que quem gosta de côncavo super marcado, é só você esfumar menos com o pincel, mas eu gosto sempre dele bem esfumadinho. Aí aqui depois você pode jogar uma sombra um pouco mais escura, na pálpebra colocar um dourado, o que você quiser. Eu sempre uso uma sombra que é bem mais escura, tipo chocolate. Eu nunca tinha usado assim mais clarinha. Até a minha sombra clarinha dessa paleta tá intacta. Você pode usar essas mais clarinhas, como pode usar chocolates também. Só que eu gosto de usar antes a clara, pra já dar uma base legal do esfumado, e depois eu jogo sempre uma mais escura. Eu faço muito isso nos tutoriais aqui do canal, acho que vocês devem perceber. Porque eu acho que fica um degradê de cores, tom sobre tom de marrom, eu acho que fica muito bonito. Mas você pode usar só a clara ou só a chocolate no seu dia a dia, entendeu? Já vai com a escura. Eu uso muito às vezes, eu pego uma bem escura e já vou no côncavo. Mas aí fica mais marcado. Fica mais pesado um pouco do que esse mais clarinho, né? E outra coisa, gente, o côncavo ele não precisa ser só com sombra marrom. Mas é mais legal você fazer com cores mais escuras do que a sua pele, pra dar essa profundidade no olhar, entendeu? Por isso que eu prefiro os marrons e eu acho que num todo assim fica mais bonito. Mas pode ser um roxo escuro, sei lá, se você fazer uma maquiagem mais colorida. Vou mostrar pra vocês pegando uma sombra um pouco mais chocolate e colocando por cima dessa mais clara. Vou pegar o marrom chocolate, esse aqui, que no caso poderia ter sido só ele. Quando você achar que a sombra tá muito acima, tipo, não, esse côncavo tá lá em cima demais, muito perto da sobrancelha, você vai tirando o excesso assim com os dedos, pega um cotonete. A Raíza ainda dá pra ver um pouco esse ossinho naturalmente, mas tem gente que não dá pra ver, né? O que você faz? Coloca a pontinha da caneta ou a pontinha do pincel e onde ele afundar, você vai esfumando aqui, ó, nessa região. Porque é batata, dá super certo. Então, gente, é praticamente isso mesmo que você tem que fazer. Você tem que treinar bastante. A Raíza tava até me falando que antes ela não treinava muito e ela não conseguia. Depois que ela começou a treinar, né? Melhorou bastante. E às vezes a gente vê a pessoa na internet, né, o tempo todo lá no côncavo e tal, e tipo, você não consegue. Mas tem que treinar mesmo, ter paciência. E foi mais isso, gente. Foi só pra demonstrar mesmo. Eu não fiz uma maquiagem na Raíza. Depois, um outro dia, a gente faz uma maquiagem, assim, um vídeo, né, de passo a passo, eu maquiando outra pessoa. E se você gostou do vídeo, clica em gostei, se inscreve aqui no canal e até amanhã. Tchau! Tchau!